Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, nós iremos mostrar uma palestra proferida no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Araçatuba, estado de São Paulo, uma palestra com o Divaldinho, Divaldinho Matos, lá de Votuporanga. Ele vai abordar um tema muito interessante, principalmente para essa época do ano, a desencarnação, e vai mostrar, inclusive, matérias muito bacanas, inclusive, com André Luiz, André Luiz participando juntamente com seus orientadores, o espírito André Luiz com seus orientadores, durante o desencarne, ou um pouco antes do desencarne de pessoas. Também André Luiz lá no cemitério, mostra, slide inclusive, ele no cemitério, perguntando, questionando seus orientadores em relação às pessoas ali, espíritos ali, presos à matéria. Muito interessante mesmo. E o Valdir Miguel, que é o presidente do Bezerra de Menezes de Araçatuba, fez prece, prece no início, no final. Nós vamos dar uma editada. Inclusive o som não ficou 100%, Tivemos um probleminha também com a imagem no início, então o início ficou um pouquinho prejudicado, Mas depois firma bem aí o áudio e a imagem também, Tudo certinho. Só os primeiros minutinhos que deu problema no nosso equipamento, lá no Bezerra de Menezes. Mas ficou muito bacana a participação do Divaldinho, Divaldinho Matos, lá de Votuporanga, com o tema A Desencarnação. Tudo isso o mês de aniversário do Bezerra de Menezes de Araçatuba, 78 anos, completou no dia 17 de outubro o Bezerra de Menezes de Araçatuba. Vamos lá então, primeiramente, não sei como que nós vamos editar aí certinho, ainda estou meio em dúvida aqui em relação à edição, mas o Valdir Miguel, presidente da casa, também participa, E o Divaldinho Matos falando um tema muito importante, muito interessante, principalmente nessa época do ano em que antecedemos aí o dia de finados. Vamos lá. Melhor. Estamos recebendo hoje o nosso amigo Divaldinho, que aceitou o convite para que viesse hoje, nessa data tão festiva, que hoje o centro comemora 78 anos de existência. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, nesse mês de aniversário, nós procuramos trazer palestrantes para homenagear a esta casa. Então nós estamos com o coração repleto de felicidade por ser uma casa que nos acolhe, uma casa que nos dá um seguro, eu sempre digo aos meus amigos, e nos dá a condição de podermos trabalhar em nome de Cristo, pois aqui ela nos fornece ensinamento e a oportunidade de trabalho. Essa casa que eu vi já de algum tempo, eu comecei em uma outra casa espírita, mas esta casa me acolheu. E hoje eu me sinto muito feliz por estar à frente dessa casa, fazendo tudo para que nós continuemos a obra do Cristo, a obra do Bezerra de Menezes, que aumentou desta casa. Felicidade a Ele por ter podido dar esse nome. Felicidade à espiritualidade por ter mais um local em que nós buscamos e recebemos o amparo de Deus. Uma casa de amor, uma casa de carinho. Espero ter sempre vocês nesta casa. Também, meu amigo, posso chamar de meu amigo de Morim. Então, para nós começarmos o trabalho de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecermos ao Pai, como já disse, por esta oportunidade de aqui estarmos. Nesta casa que nos acolhe, que nos fortalece, que nos ampara. Que a espiritualidade amiga possa levar nas nossas vibrações de amor da doutora Bezerra de Menezes, patrona desta casa. Que Jesus possa envolver a todos nós
seu amor, com a sua luz, fortalecendo os nossos espíritos para a marcha que começamos quando reencarnamos. Para a marcha que começamos quando fomos criados. Simples e ignorantes. Agradecermos ao Pai pelas oportunidades que nos são oferecidas todas as reencarnações para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que possamos sair daqui mais fortalecidos e cheios de esperança e do futuro. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho que nos envolve todos os dias. Obrigado por essa doutrina maravilhosa que nos fortalece o coração e nos mostra com convicção aquilo que podemos ser no futuro. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, a medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos, Pai, do mal. Que assim seja, graças a Deus. E como eu já disse, é com a enorme felicidade que hoje a gente recebe nosso irmão Paulinho Matos, que vem a brilhantar com os seus ensinamentos aos nossos corações, aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo. A casa é sua. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos a todos a construção da própria paz. Salvaguardando os 78 anos de trabalho da casa, que homenageia o vereador Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, espírito amável, amorável, gentil, uma alma nobre que trabalha diretamente com Maria, Nossa Senhora, Mãe Santíssima. Que abençoe-nos a noite de hoje, proporcionando-nos através do estudo doutrinário de nossa doutrina tão amada, a doutrina espírita, uma de suas obras de André Luiz, o Espírito, o livro Obreiros da Vida Eterna, pelo médium Chico Xavier. Desencarnação. Esse trabalho foi elaborado por a Sociedade Espírita Mãos Unidas da cidade de Santana, zona norte da capital, São Paulo, e tem a atualização ou autorização dos espíritas da Federação Espírita Brasileira, anuência para que possa ser usado todo o trabalho. A nossa doutrina está eivada de conhecimentos e de estudos para os seus providentes. Não se concebe, pois, estar no Espiritismo e não estudar a doutrina espírita. E, por norma, traz para todos nós a oportunidade abençoada e o luzeiro de uma esperança a cada um que a desejar. Portanto, o estudo da noite, desencarnação. Nós estamos vendo nosso Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Eles saem da casa transitória onde estão para vir à Terra e apresentar para nós nessa noite 5 pessoas que vão morrer. Dentro dessa temática, eles estão aqui porque são trabalhadores ligados à casa transitória e que recebem a orientação e o esclarecimento. O primeiro deles, que vai morrer essa noite, é Dimas, uma moradia humilde, interior do Rio de Janeiro, religião espírita, médium falante, como Allan Kardec assim o define em O Livro dos Médiuns, mas é um médium de incorporação, hipertrofia
anemia do fígado, a doença que o nosso amigo tem. Eis o nosso Dimas, acamado, prestes para voltar à vida espiritual, o Jerônimo e os amigos espirituais dando as últimas orientações para o auxílio na desencarnação do nosso amigo. Vamos aqui agora conhecer o segundo, que é o Fábio, que também mora numa moradia muito simples, periferia do Rio de Janeiro, religião espírita, médium passista e tem tuberculose. O nosso Fábio, nós vamos conhecê-lo. É o cavalheiro que aqui está no sofá, os dois filhos, a sua mulher e os espíritos que vieram apresentá-lo. A narrativa do livro Obreiros da Vida Eterna é 20 vezes melhor do que falo eu, mas falo nas emoções do meu conhecimento. O nosso Fábio, tendo tuberculose, preocupa a mulher pelo contágio da tuberculose à época. Mas a vida espiritual, o André Luiz mostra que no momento exato em que ele pede para beijar os filhos, os espíritos orientadores colocam na boca dele um cataplasma, um band-aid para bloquear os bacilos da tuberculose para que não possam afetar as crianças. Então o André Luiz chama-nos a atenção para observar o valor do amor, o sentimento nobre de quem ama, pode muito mais do que quem conhece. O amor pode muito mais. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo afirma para nós, Pedro, aliás, quero desculpar, que o amor cobre a multidão do erro. Albina mora numa luxuosa mansão no Rio de Janeiro, em bairro nobre, religião presbiteriana ou crente, crianças e jovens ao seu trabalho na comunidade e tem um problema de cardiopatia. Uma das suas veias está enfraquecida, prestes a romper. Nessa noite, o André Luiz coloca que a veia dela vai romper-se, dando o óbito da nossa irmã. E aqui está ela, Dona Albina. Como todo bom crente que estuda a Bíblia, ela chama as suas duas filhas, começa a ler o texto bíblico e falar para elas. Vedes o cavalheiro ao pé dela, junto dela, é o guia espiritual que a acompanha. Os guias não estão só com os espíritas, não. Esses guias espirituais não são patrimônio dos espíritas. Eles estão trabalhando onde haja o amor, onde haja o trabalho do bem, o desenvolvimento da capacidade do ser humano. Em todo lugar eles estão. E aqui não poderia ser de outra forma, porque a nossa irmã é obreira do Senhor dentro da sua religião. As duas filhas de nossa irmã, essa senhora está grávida, uma das filhas, e tem um filho que nós vamos ver depois, e Dona Albina está super compenetrada nos ofícios dela. Cavalcante mora numa moradia não definida porque ele está internado no Rio de Janeiro. Religião católica, ele é católico apostólico romano, prestou serviço ao próximo dentro da sua comunidade como bom religioso que o é, e tem problemas digestivos oriundos da revolta, do não perdão, do não amor, da ansiedade com que o nosso querido Cavalcante viveu muitos anos. Eis o Cavalcante. Olha o cavalheiro que assessora o Cavalcante. Um grupo de entidades amigas visitando o Cavalcante. E, nesse exato momento, o André Luiz afirma para nós da assistência espiritual que Cavalcante tem. O cavalheiro ao lado o protege das investidas dos espíritos perturbadores com que o nosso irmão ao lado se afiniza mentalmente, dando campo mental na revolta, no desequilíbrio, na insatisfação, na malquerência em relação à enfermidade. E aí nós precisaríamos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9,
o item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no reino dos céus. A verdade é que bem sofrer e mal sofrer é importante para nós, os espíritas. Aquele que relincha, que grita, que berra igual um cabrito novo, não vai a lugar nenhum. Não adianta. A enfermidade tem uma pontuação necessária para que nós aprendamos e reconheçamos-nos diante do processo da evolução. Calma diante das provas. Dizem os Espíritos no Evangelho, a calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade? Obviamente que o é. A calma é uma felicidade. Quem a tem está tranquilo, não desespera, não desequilibra. A mesma coisa quem tem a fé. Diz o Evangelho, capítulo 19, o item 2 a 5, itens 2 a 5. A fé, quem a tem, a fé confere calma, tolerância, resignação, paciência, tranquilidade, não se desespera, não se arvora. Então nós não temos fé. Nós não temos. A verdade é essa. Então não adianta reclamar ante a lei de Deus sobre as injunções da lei de causa e efeito. Nós não temos fé, porque nós rebelamos, nós gritamos, dizem alguns, mas é a condição humana. É a condição humana, mas nós estamos em um mundo para aprender, para colher lições venerandas do ensinamento. O cavalheiro, na obra, não dizem que religião que ele é, por respeito. Mas ele alimenta pensamentos sombrios, nutre-se dos pensamentos e as entidades se nutrem dos seus pensamentos. Todo enfermo fica fragilizado. Todo enfermo deveria receber passes, mas antes do passe, higienizar-se, harmonizar-se, ficar mais tranquilo diante das dores que lhe acicatam a alma. E a última que vai morrer essa noite, Dona Adelaide. Ela mora numa instituição para crianças no Rio de Janeiro, ela é espírita desde berço, presta serviço ao próximo há mais de 70 anos numa instituição. Causa da doença, falência múltipla dos órgãos. Ela está chegando na exaustão física. Olha a Dona Adelaide. Agora observem a alegria dos espíritos quando o Dr. Bezerra de Menezes aparece para visitar a Dona Adelaide. Então, quem tem méritos é visitado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Quem tem dinheiro no Banco Santander, saca quando quiser. Mas quem não tem, não tira um centavo. Não tira. Ninguém faz milagre. Não estamos falando em surrupiar. Estamos dizendo que quem não depositou, não saca, não tira. Dona Adelaide tem a visita do venerando Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, porque tem uma ficha extensiva, enorme, de trabalhos voluntariados, desinteressados, sem reclamar, sem maldizer, sem brigar se a cebolinha ou a salsa é picada assim ou assada. Eles não reparam. Agora nós, para uma cozinha no centro espírita, degladiamos-nos porque a cebola não tem o milímetro que eu disse para cortar. Salsa e cebola cozida é a mesma coisa que fina ou grossa. Nós não vamos cozinhar para um restaurante de Alex Atala, mas vamos cozinhar para nós. Então, menos briga, melhor fica o alimento. E aqui está a prova cabal de que quem faz, quem trabalha, recebe a visita do venerando espírito Bezerra de Menezes. Vedes este liame que prende o corpo dos encarnados? É o liame prateado, o fio prateado que André Luiz chama, que prende os corpos que ficaram na terra. Eles todos estão volitando. E
os estudiosos poderiam perguntar-me, mas como é que eles estão volitando se os corpos perispirituais têm um peso enorme? Jerônimo, um espírito de uma sabedoria maior e de uma moral ilibada, fá-los todos volitar pela sua vontade, pelo seu desejo e a condição moral que lhe é peculiar. Ele deseja, ele pensa, ele os envolve a todos e os faz volitar. É por isso que é preciso ser estudado o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É um livro extraordinário, e de Leon Denis, A Vontade no Invisível. É outra estrutura que nos auxilia. Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. Nas questões sobre paixões, existe alguma paixão que seja por nós irresistível e nós não consigamos modificá-la? E respondem as entidades venerandas, não. O que ocorre comumente é que a vossa vontade vem da boca para fora, não nasce das entranhas da alma. A nossa vontade é frouxa, fraca, titubeante. Não digo que quero melhorar. Haja visto que Jesus de Nazaré estava caminhando certa feita e encontra um homem invisual, um homem cego. Imediatamente o Jesus Cristo diz a ele, você deseja ser curado? Ao que o cego poderia dizer-lhe, não, não quero. Não quero porque lá no templo eu ganho muito dinheiro. As mulheres vão à minha casa, lavam, passam, cozem, deixam o pão pronto. Tudo fica arrumado. Achas tu que eu vou querer deixar de ver ou vou ver? Não. Ele não pensou. Quando Cristo lhe pergunta, você deseja ver? Ele responde, sim, Senhor, eu quero. Ele imprimiu uma vontade. Ele imprimiu aquilo que é mais importante. Eu quero, de dentro para fora. E modificou a sua vida. Então o Cristo lhe disse, a tua fé te curou. Pronto. Terminamos aí. Então nós precisamos aprender a vontade que cada um de nós pode exercê-la fielmente. O nosso amigo, envolvendo todos eles, quem já está morto há mais tempo e desencarnado, não tem o liame que o prende. Vedes, ela não tem, ele não tem, ele não tem, ele não tem, não tem. Os outros estão com os corpos na terra e eles estão sendo levados à casa transitória. Isto daqui é toda a colônia da casa transitória. Como nós aqui estamos sentados, vocês sentados, ali estão eles, recebendo dos espíritos que lá trabalham. Lembremos-nos que a seara é enorme e poucos são os trabalhadores, mas aqui estão locupletados as cadeiras de passes, longitudinais, transversais, para restabelecer a organização e a energia do perispírito, para que eles, ao retornarem para casa, para o lar, vão ser amparados para melhor desencarnar, por méritos adquiridos através dos longos anos de serviços prestados. Aqui, o Jerônimo, o André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Perguntar-me-iam os estudiosos, por que um padre aí no meio? Porque muitos dos espíritos são católicos, são presos às suas crenças religiosas, e Deus não fere a alma, Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Naquele exato momento, ele é recolhido por um padre, aonde ele crê, aonde ele tem afeiçoada a sua crença e onde ele recebe, dentro do conceito religioso que lhe é peculiar, a orientação segura. Aqui, eles vieram buscar
o primeiro que vai morrer essa noite. Quem lembra de quem é o primeiro que vai morrer essa noite? Dimas, o nosso Dimas. Todos esses daqui são espíritos que trabalhavam com o Dimas na colônia da casa transitória. E eles vieram buscá-lo. Quando alguém vai à maternidade esperar o bebê, todo mundo lota os corredores. O pai fica ansioso, sai lá de dentro da sala cirúrgica com o bebê no colo. E aqui, os espíritos amigos estão esperando a chegada do Dimas para sair com o Dimas felizes do trabalho que ele locupletou na reencarnação. Vejamos então, eis o nosso Dimas, prestes a morrer, por méritos do trabalho no centro espírita, na vida social, na vida em família. Não é só no centro que se conta, porque lá fora nós nos degladiamos, no centro nos beijamos, sorrimos, mas a vida é um conjunto de fatores que nos permitem evolução. Aqui, então, o nosso amigo está recebendo os passes finais do desligamento que se dá por um processo estudado no livro, por méritos, a sua mãe, que mora em outra colônia, acompanhada pelos espíritos de outra colônia, vem buscar o filho amado. A lei de Deus é uma lei de amor. Isso é imprescindível. Ninguém fica desamparado, ninguém fica deserdado do mundo, todos nós somos amparados. Vejamos a morte do Dimas. Está morto. Nesse exato momento ele está literalmente morto, não está desencarnado. Há uma diferença entre morrer e desencarnar. Ele aqui está literalmente morto, está no colo da mãe. O corpo material denso de carne está aqui, e aqui o perispírito, que é uma fotocópia do outro corpo, a forma. Veja o perispírito no colo da mamãe. Olha o liame que o prende. É por isso que ele não está desencarnado, mas está literalmente morto. Cessação da vida orgânica, da morte. Mas nem, portanto, ele está desencarnado. Mas e se eu disser assim, morreu o Ricardinho de Araçatuba? Morreu mesmo. Naturalmente. Não, não é agora, vai demorar. Morreu o Ricardo. Ponto final. Morreu mesmo. Agora, está desencarnado ou não, é outra faceta. Mas nesse momento, o Dimas está morto. A família compungidamente, o sofrimento é atroz, é uma dor que ninguém vai cantar hosanas ao Senhor de alegria. Aqui é o velório, onde todos nós vamos, e por orientação de André Luiz, 15 minutos é o essencial para visitarmos o morto, fazermos a nossa oração, não contarmos nenhuma anedota, nenhuma brincadeira, e sairmos de lá, sem nos macularmos as nossas almas. Aqui, o perispírito no colo da mãe e o laço que o prende ao corpo. Até este momento em que o corpo está no caixão, ele está morto, não está desencarnado. E aqui o velório vai se dando. Nesse exato momento, esses cavalheiros, mais este senhor, e eu quando acabei de ler pela vez primeira o livro, fiquei encantado de ver que os espíritos colocaram um homem fofoqueiro. E é tão difícil, né? Porque nós, os homens, dificilmente fazemos uma fofoca. Mas o normal seria colocar uma outra pessoa. Mas não, colocar um homem fofoqueiro. E o indivíduo, no velório, o diálogo é mais intenso do que eu estou dizendo. Olha, eu conheço um fator que desagrava muito o morto. Esta senhora que não aguentou, diz-me logo, fala, homem, eu não aguento mais, você só fica ensaiando, conta o que aconteceu. E ele começou a recordar uns inimigos na época com o Dimas, um problema havido
Nesse exato momento, a narrativa de André Luiz é que o indivíduo aqui afirma: nossa, que arrepio eu senti agora, parece que a morte passou por mim. Olha a ligação dele. É imediatamente. É por isso que todas as reuniões doutrinárias cujo desenvolvimento ou a desobsessão de uma casa mediúnica, os médiuns devem sair de boca calada. A sessão mediúnica termina dentro da sala. Ah, mas eu preciso contar para o meu marido quem comunicou. Não é para contar para marido, nem para filho, nem para namorado, para ninguém. Porque isto é uma intimidade das entidades amigas. Ele começou a fazer fofoca, os espíritos, por conexão, ligaram-se a ele imediatamente e o envolvem e vão ficar com ele porque ele lhes dá alimento psíquico, falando mal deles. Deixa-os atados e presos a ele. É por isso que nós precisamos aprender. Vamos cozinhar? Cozinhar não é para brigar. Porque se nós brigamos num almoço, principalmente social, a comida fica impregnada de fluido. Mas os guias protegem. Não salvam quando nós não nos modificamos. Lê do engano, achar que a gente pode brigar em cima de uma panela de arroz e os guias vão lá colocar um fluido bom. Não, nós temos que ser responsáveis por aquilo que estivermos fazendo. Aqui, meus amigos, o espírito André Luiz chama a atenção, aliás, Jerônimo chama a atenção de André Luiz e mostra para ele, para Padre Hipólito e a enfermeira Luciana, dizendo: vedes o corpo do Dimas? Está viçoso, ele vibra, parece que vibra, ele tem vitalidade. Veja outra vez o corpo, porque vai acontecer um fenômeno. Ele olha, vê aquele corpo fortalecido e diz: realmente, é impressionante. Mas aí, nesse exato momento, o espírito Jerônimo, na doutrina nós não temos o conhecimento. Se este liame que prende o perispírito ao corpo é desamarrado, desatado, se corta o nó, se desmancha com a mão, não há um parecer, não há uma orientação espiritual do que ocorre. Mas nesse caso, o laço que o prendia ao corpo perispiritual se desfez, rompeu. Quando rompeu, ele começa a ter sensações de vida, de liberdade. É quando corta o cordão umbilical, a criança grita pelo ar que entrou nos pulmões. Não é pelo tapa que se dá no rabo da criança. É pelo ar que entra nos pulmões e a criança grita, porque aquilo dói. É o primeiro momento em que ela começa a respirar sem ter a ajuda do cordão umbilical. E aqui o Dimas fica de pé, na alegria da mãe, ele vai tomando consciência, está meio inebriado ainda, e o corpo que dantes tinha uma vitalidade, começa a murchar. Vai murchando, 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 e entra como se fosse num estado cadavérico. Perde o brilho, perde aquela luminosidade. Por quê? Porque ele estava ligado a um perispírito cuja matéria viva estava intensa na organização perispiritual do mesmo. Aqui, eles saem do velório para o sepultamento do corpo. Vedes toda essa massa branca? Os espíritos aplicam passes longitudinais e transversais, retirando todo o fluido ainda resistente dentro do corpo do nosso amigo Dimas. Vão dando passes e vão tirando tudo. E toda a massa fluídica jogam-na no éter, no universo. Nesse momento em que estão tirando, em torno do cemitério, os espíritos chamados por André Luiz e por Jerônimo, os vampiros, é uma denominação para que entendamos, sugam as energias de muitos que lá vão. E aí começam a gritar: o morto tem protegido, nós não teremos o nosso alimento, o morto tem assistência,
O morto tem pedigree. E nesse exato momento eles começam a gritar, e toda a energia que eles se locupletariam, ela é atirada ao ar. Nesse momento em que estão aqui, o André Luiz saiu daqui e começou a andar no cemitério. Quer ver aqui? Eis o André Luiz. Repentinamente, ele encontra uma mulher sentada no túmulo. Vedes o liame? Vai em cima da cova, desce onde ela está sepultada, o corpo material. E aqui tem um corpo material, quintessenciado, de matéria rarefeita, diferenciada desta matéria carnal. E ela começa a gritar: você, vem aqui, por favor, vem aqui, me ajuda. Eu ouço o chamado das minhas filhas. Elas gritam, elas imploram: vem aqui, ajuda-me a sair daqui, deixa-me ir com as minhas filhas. O Jerônimo disse para ele: para, não faça nada. A nossa irmã desencarnou em uma situação deplorável de enfermidade, tem uma enfermidade contagiosa, perigosíssima. Se você desatar o liame que aprende ao corpo, ela vai, por sintonia das filhas, sem saber como, mas a sintonia no universo é o pensamento que veicula em frações de milésimos de segundo, e ela vai às filhas, diz Jerônimo, instrutor do livro Obreiros da Vida Eterna. Com isso, se ela for, as crianças podem ir a óbito. Palavras do Espírito. Se ela, enferma que está, pode ir a óbito. É por isso que Dona Ivone do Amaral Pereira afirma nas suas obras e nos colóquios que tivemos junto com ela, que o suicida não se comunica todos os dias, e é muito raro um suicida comunicar-se nas nossas sessões mediúnicas, porque eles têm desorganizado a estrutura perispiritual, não tendo condições de nenhum de nós, os médiuns, de os receber, levando o indivíduo que os recebe a um desequilíbrio físico e emocional, pela carga emocional violenta que eles passam. Por isso, é raro a comunicação dos suicidas em nossas reuniões. Vamos aqui ver o outro, que ele está dando uma orientação ao André Luiz e para nós. Este homem de cócoras também tem o liame que o prende aqui embaixo no corpo. O Jerônimo diz ao André Luiz: fixa na mente do nosso irmão. E o André Luiz olha para ele com muita piedade e começa a ouvir: meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Ladrão, ladrão, traz o meu dinheiro de volta. Mulher desventurada, mal estou aqui e ela já está com o dinheiro abarrotado no banco. O meu filho é ladrão, o outro é ladrão, todos querem o meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. É a vida de quem fica preso. O dinheiro, você tem que olhar para ele todos os dias e dizer-lhe: querido, eu mando em você, você não manda em mim, bem. Adoro você, você é muito importante na minha vida, eu faço e desfaço como quero, mas você não manda em mim. Hoje eu não vou mais fazer nada, eu vou descansar, não quero mais dinheiro. Vou ficar tranquilo, e quem fica escravo do dinheiro fica de cócoras no cemitério, guardando e pensando no dinheiro, que ele levará um longo tempo para desapegar-se daquilo que não soube valorizar. Dinheiro não é para relaxar. Quem o tem que aprender a administrar, valorar, dobrar, multiplicar, porque senão nós iremos ouvir do Cristo quando deu 4 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. Ao que ele recebeu 1, ele pergunta: cadê meu talento? Senhor, eu tive medo e enterrei. Servo infiel, ingrato, por que não destes aos banqueiros que o multiplicariam? Volta, renasce outra vez, faz tudo de novo.
Dinheiro é uma bênção na vida, mas tem que ser bem usado e bem multiplicado. Aqui é o nosso Dimas, no último slide, tendo um petit, um chelique. Olha só, ficou nervoso, ficou bravo com os enfermeiros da colônia Casa Transitória, porque ele quer voltar para ver a família, para orientar os filhos, porque foi relapso. Não levou os filhos à evangelização infanto-juvenil. Não lhes deu orientação. Correu para salvar as pessoas, viveu atrás das favelas dando passe nos outros e esqueceu de que tinha dentro de casa o maior patrimônio, que é a família. É a família. E Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no Congresso, quando era deputado na cidade do Rio de Janeiro, afirma peremptoriamente: quem pariu toma conta, educa. Diz Allan Kardec que a maior missão para o homem na Terra é paternidade, maternidade. Única missão. Dar comida, cuidar dos pobres é dever de cada um de nós, os cidadãos. Então nós precisamos pensar, repensar, para não ficarmos como Dimas no mundo dos espíritos, tendo petit, chilique, dando uma de bravura que nada resolve. Quem vai morrer agora? Lembram? Fábio. Muita gente pergunta: o animal tem vidência? Não, o animal não tem vidência. O animal não é dotado de inteligência. O animal tem entrecortado os seus pensamentos. Ele pensa, mas é entrecortado, ele não dá sequência. Eu já vejo um bife, eu penso no bife, na cebola, no prato, com o ovo em cima, com arroz. Eu vou fazendo um carnaval com o bife. O cachorro vê o bife e não tem mais nada, não pensa mais nada. O pensamento é entrecortado. Ele tem mediunidade? Não. Ele tem sensações. A vidência só ocorre quando ele, o espírito, quer se apresentar para mim. Ele pega o seu fluido, combina com o meu perispírito e se faz mostrar para que eu o veja. Por isso que médium vidente não tem que relatar a vidência a ninguém, porque é uma coisa íntima, pessoal. Se o espírito assim querendo mostrar-se para mim, para que eu o veja, entre eu e ele há alguma coisa que eu preciso descobrir. Não é para sair contando para todo mundo que viu. Então aqui é o Fábio. Os amigos vieram ver o nosso Fábio. Olha o Fábio. O Fábio, sentindo o seu guia próximo de si, pede o evangelho e começa a ler, dizendo à esposa que fará o último culto do evangelho no lar. Os filhos tristes, e o Fábio começa a orar. Imediatamente a isso, o nosso Fábio está morto, literalmente. Morto. Agora vedes o preparo de um, de outro. Todos nós que estamos aqui vamos morrer. Cada um de um jeito. Ah, mas o meu marido é minha alma gêmea. Pode ser algemada, mas não é. Cada um morre de um jeito. Cada um vive de um jeito. Nesse exato momento, ele está no colo do benfeitor que o ajudou a vida toda. O perispírito e o corpo está aqui ao lado, sem vida. É natural o choro, é natural a saudade, porque quando nós estudamos matéria em doutrina espírita, é isso daqui que a gente pega, é nesse objeto, é matéria. Porque matéria, no mundo espiritual, é em outra dimensão, ela tem ponderabilidade, ela tem peso, a matéria também lá. É estudada no Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos compreender matéria numa outra dimensão. Compreendê-la para poder entender que aqui é o corpo perispiritual. O nosso Dimas, o nosso Fábio, está morto. Agora vedes a tranquilidade dele lá na colônia transitória, e a mulher encarnada está aqui na Terra e o vem visitar para saber como ele está, como é que se deve processar,
na continuidade das tarefas com o Filho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Orai em silêncio e ouvireis na acústica de vossas almas. Eles nos orientam, estão conosco, nos envolvem, estão sempre nos auxiliando. E ela foi buscar com o marido a orientação para a sua família. Este é um caso de morte tranquila, serena. Aqui é a Dona Albina. Dona Albina é um caso muito interessante. Ela tem uma veia que está prestes a romper. A veia esticou-se, ficou com o calibre muito fragilizado e rompe. Ao romper, ela tem um ataque fulminante e morre. Este neto dela tem 8 para 9 anos, filho dessa senhora que está grávida. Ele, no mundo espiritual, combinou com a irmã que está vindo que vão trabalhar na caridade pela herança que a vovó vai deixar. A velhota tem muita massa, muito dinheiro, e eles vão herdar uma fortuna incalculável. E eles reencarnaram com um compromisso dos dois trabalhar em favor da comunidade. Esse menino tem o hábito, como crente, de orar de joelhos todas as noites. Ao orar, ele que tem dons, tem uma visão da morte da sua avó. Ao mesmo tempo, ele vê a mãe esfacelada entre as dores e os esgares. Vê que a mãe pode ir a óbito de tanta renascer dor ainda e desequilíbrio. e progredir O que é continuamente. Que ele faz? Ora numa oração intercessória ao mundo espiritual, a Jesus Cristo, a Deus. Dentro da sua crença, ele ora com tal fervor que a espiritualidade coloca, que é uma das orações mais lindas. E o mundo maior ouve a sua oração e permitem que a avó não morra essa noite. Que ela dure 6 meses. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele viva. Nesse exato momento, o menino conseguiu uma moratória, a avó terá, por um processo de efeitos físicos, eles engrossam o calibre da veia, aumentam a potência da veia e a Dona Albina não vai morrer essa noite. A neném vai nascer, tudo vai normalizar e depois ela vai morrer. Como todos nós vamos morrer também. Não tem como, é da lei de Deus. Os nossos corpos não são preparados para viver 200 anos. Eles apodrecem com 90, com 100. Vão apodrecendo as extremidades pela falta de circulação. A pele arrebenta inteira. Ela não tem viçosidade, não tem mais nada. Eu já com 64 já estou caindo a tabela. Imaginemos se tivesse 110, 120, 140. Não tem como. Os nossos corpos não são talhados para isso. Então aqui não morrerá a Dona Albina. E aqui é o Cavalcante. Cavalcante está com esta expressão e os olhos esbugalhados porque ele é católico. Quando esses espíritos aparecem para auxiliá-lo, ele começa a dizer: ai, que alívio, anjo bom. Ele é católico. Ele, quando os vê, logo afirma: anjo bom, que bom que vocês vieram. Eu estou morrendo de medo. Eu tenho medo do inferno, porque eu, católico, não perdoei a minha mulher que me traiu. Nos primeiros meses de matrimônio, minha mulher me traiu e eu coloquei-a para fora de casa, expulsei-a sem nada, deixei a margem da amargura e ela foi levada à prostituição, ao desequilíbrio e morreu em trágicas condições. E eu não me perdoo. E hoje, anjo bom, vós que estáis aqui, permiti que eu possa rever a minha mulher que deve gozar de beatitudes na vida com Deus. Se ela estiver dormindo, por favor, eu desejaria vê-la. E quando esses olhos esbugalhados, é porque ela adentra
o recinto. Olha só, ela está uma bruaca, tadinha. Sem pintura, sem Lancôme, sem Helena Rubinstein, sem nada. Nem da Avon ela tem um creminho para passar. Porque ela está em estado mental de desequilíbrio. Ela não se ama, ela não se gosta, ela não se perdoa, ela se martiriza. Como muitos depressivos que tratam nos centros, crendo que tem um espírito na cola. Não tem. É a alma que não se perdoa, a alma que não se aceita, a alma que não se ajuda, a alma que não se permite liberar da mazela do ontem ou das peias que nos prendem a um passado remoto de dor. Nesse exato momento, ele diz, agora imaginem a cena, uma enfermeira e um médico na sala, e ele começa a gritar, Mafalda, Mafalda, eu te perdoo. O médico olhou para a enfermeira e falou assim, ficou doidinho de tudo. Entrou em um processo. Vamos aplicar morfina. E ele, inadvertidamente, pelo desequilíbrio, pela fala dele, o médico aplica morfina. No momento em que está aplicando, ele desencarna. Vedes o corpo perispiritual e o corpo material. O perispírito está justaposto ao corpo, célula a célula. Imaginemos este monte de carne, de 110 quilos, o perispírito está ligado célula a célula, a tudo isto. A morfina vai prejudicar o trabalho por um longo tempo. Essa desencarnação que dar-se-ia em 2 horas, levará 8 a 12 horas para desprender célula a célula, porque a morfina prende o indivíduo ao corpo, deixando-o atado. Esse é o estado do Cavalcante. Por um desequilíbrio, por um momento de sofreguidão, e ficará ali horas a fios, presos àquela sensação desconfortável que ele guarda na alma. Aqui, Dona Adelaide. Dona Zenóbia é a diretora da Casa Transitória. Jerônimo e André Luiz. Dona Adelaide foi procurar Dona Zenóbia por um fator que estava ocorrendo. E ela disse assim, Irmã Zenóbia, venho até vós pedir o socorro. Eu estou enfraquecida, estou em falência múltipla dos órgãos, desejo sair do corpo e não tenho conseguido. É um fenômeno que está ocorrendo. Eu vejo o fenômeno, mas não tenho como reagir. Os nossos amigos da casa onde milito há mais de 70 anos prendem-me ao leito dizendo, Adelaide, você não pode ir embora. Adelaide, você tem que nos ajudar. Adelaide, misericórdia. Adelaide, meu neto precisa de você. Adelaide, meu neto vai nascer. Adelaide, Adelaide, Adelaide. E ela fica atada ao leito de dor. Dona Zenóbia, como diretora da Casa Transitória, reúne todos os trabalhadores da Casa Transitória, vedes que são todos encarnados, fora do corpo. Ela leva-os ao centro, na terra, e diz a cada um deles, ao grupo, meus amigos, todos vós que aqui estáis, deveis respeitar a Dona Adelaide. O que é que vocês estão pensando? Ela deu-vos mais de 70 anos de trabalho na área do bem. Auxiliou-vos a todos vocês. E vocês prendem-na por um egoísmo milenar, um egoísmo brutal. É chegado o momento de todos, ao saírem daqui, cada um vai para seu lar. Nada de fazer serão, multirão, orações em benefício de nossa irmã. Nossa irmã é uma completista. Eu desejo que todos vão para casa e que nossa irmã fique sozinha. Falado isso, Dona Adelaide, ela mesma preparou a sua desencarnação e aqui está, lúcida, ao encontro com o venerando Dr. Bezerra de Menezes, que a vem buscar. Ela se emociona, pede a ele autorização para ir ver o corpo dela e fazer-lhe
uma oração de gratidão. Antes, porém, os espíritos ajudam na desencarnação e ela mesmo colabora na sua desencarnação. Ela mesma, Chico Xavier, já não ia ao abacateiro há muitos anos, 3 a 4 anos. Num sábado pela manhã, disse ao doutor Eurípides, um jovem que o auxiliava lá na sua residência: Eurípides, hoje à tarde eu vou ao abacateiro. O senhor não vai, o senhor não tem ordens do médico. Não, não estou perguntando para você. Eu estou dizendo que eu vou ao abacateiro. À noite vou ao centro. E Chico Xavier era um homem de 92 anos e era teimoso, como nós todos somos. Tinha sua opinião e lá foi ao abacateiro, lá foi ao centro à noite, um grupo pingadíssimo de pessoas, ninguém, porque ele não estava indo mais, voltou para casa, deitou, se arrumou. O Eurípides tem um quarto do lado, foram dormir e o nosso amigo também foi dormir, Vivaldo. Ele se arrumou, colocou a roupa, colocou o terno, colocou a boina, colocou os sapatos, pôs todo arrumadíssimo. Deitou, cruzou as mãozinhas e deu no pé. Foi embora. Uma alma esplendorosa. O que nós estamos vendo aqui é Chico Xavier fez tudo sozinho. Ele mesmo deu-se conta de tudo e recebido nos braços de sua mãe e de Maria Santíssima. A vida é um espetáculo. Aqui é Dona Adelaide, orando, consciente, lúcida, agradecendo o corpo que lhe fora instrumento de trabalho nesses longos anos. Aqui é o coral para os novos recém-chegados à colônia Casa Transitória, um coral muito bonito. Aqui a descrição, quando o coral começa a cantar, as pétalas luminosas que caem sobre o coral, são todo um fenômeno de ectoplasmia, fenômeno esse de efeitos físicos. Aqui, adeus, até logo, graças a Deus que o brasileiro parou de falar, e assim por diante. Terminamos assim, entendendo que a nossa doutrina espírita é a doutrina por excelência, única capaz de nos auxiliar nos vendavais da vida, única capaz de abrir os nossos horizontes ao entendimento recíproco dos valores da vida. Viver é a melhor coisa do mundo. Se perguntar a cada um de vocês se querem morrer essa noite, nenhum de nós quer morrer. Nós queremos viver intensamente. Mas para viver e morrer bem, e para estar bem, é preciso viver muito bem, valorizando cada momento, amando intensamente, fazendo um cadinho mais de trabalho dentro daquilo que nós podemos fazer, estudando a nossa doutrina, valorizando o nosso tempo, porque todos nós iremos através da morte, mas que sejamos fortalecidos pela presença amorável dos venerandos espíritos e principalmente o venerando espírito patrono dessa casa, em cujos 78 anos de trabalho, daqueles que aqui mourejaram desde as primeiras horas, no aniversário que se faz, hosanas ao Senhor, muita paz, muito obrigado a todos. Bom, a gente não tem nem palavras pelo que você passou para nós essa noite, pelo menos a mim. Sei que muitas das pessoas que aqui estão também gostaram. Rivaldinho, é de coração, espero tê-lo aqui na casa uma outra oportunidade, o mais breve possível. E o que precisar, a casa está à sua disposição. Agradeço a todos vocês pela reunião de hoje. Nós vamos encerrar fazendo o passe coletivo. Eu gostaria que os médiuns
pudesse se posicionar no salão. Que fechassem os olhos. Para que neste momento, com o coração envolto de alegria, de luz e de amor, pela bondade de nosso Pai que se faz presente em nossos corações, pela bondade de Jesus, do Dr. Bezerra de Menezes. É gratidão que sentimos neste momento em que recebemos, Senhor, a luminosidade das energias benfazejas que são transmitidas a todos os nossos irmãos pela espiritualidade amiga. Energias essas, Senhor, que nos fortalece o coração e por elas somos gratos. Por tudo que temos em nossa vida, em nossa jornada e principalmente por esta casa. Possam todos, Senhor, receber neste momento as energias necessárias para o seu refazimento físico e espiritual. Pois sabemos que os espíritos amigos aqui se encontram desde as primeiras horas da manhã, preparando todo esse ambiente de festividade de 78 anos desta casa. Ampara, Senhor, a todos nós. Fortalece-nos, Senhor, o coração. Que possamos seguir em frente. E se cairmos, levantemos. Sigamos em frente com os ensinamentos do Cristo. Procurando amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Praticar, Senhor, a caridade para aqueles que necessitam. Olhar para a nossa família com amor, carinho e dedicação. Olhar ao nosso companheiro de jornada e ajudá-lo nas dificuldades. E temos a humildade necessária, Senhor, para sermos ajudados nos momentos mais difíceis. Aceitar os nossos erros, as nossas imperfeições e de coração nos perdoar. Para podermos perdoar ao nosso irmão que algo possa ter feito contra nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, que tanto nos trouxe, que tanto nos ensinou. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, que nos envolve todos os dias, nos amparando através da sua equipe, fortalecendo os nossos espíritos para continuarmos a tua obra com muito amor, com muito carinho, com muita humildade e muita simplicidade. É gratidão, Senhor, que sentimos nesse momento em que todos recebem essa energia revitalizadora para o nosso corpo e para o nosso espírito. E assim, para encerrarmos os trabalhos desta noite, agradecemos a Ti, Senhor, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo mal.
Que assim seja.